Eu quero ver agora o teu poder. Levante suas mãos aos céus e declare a sua glória. Bem forte, declare, diga: vou levantar as mãos, louvando o teu nome, porque eu sinto. Mais alto, declare isso, diga: eu quero ver a sua glória. Vou levantar as mãos, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: meu irmão, preste atenção, muito cuidado, porque a glória de Deus será real e visível e perceptível na minha vida a partir de agora. Eu vou louvar, e a minha vida, o meu louvor será tão forte que a sua vida será tocada pela presença de Deus aqui nesse lugar. Se você crê, aplauda Ele, dê um brado de vitória ao Senhor e vamos louvar ao Senhor. Glória ao Senhor. Diga assim, ó: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Com céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Diga: eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, com céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Diga isso, diga: eu quero ver. Eu quero ver agora o seu poder, tua glória, a sua glória inundando você. Eu vou levantar as mãos, vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Diga isso, diga assim, ó: eu vejo a glória, Senhor. Bem forte, declare: a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Declare com fé: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor. Pega suas mãos aos céus e declare isso. Diga: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando você. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando você. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome. A igreja declara, diga bem forte: eu quero ver. Eu quero ver. Oh Deus, seja cheio, Vou aleluia. levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome. Quando ele diga: eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver agora o seu poder, A sua glória inundando você. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome. Eu vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Oh, maravilhoso.
Somente as irmãs, declare bem forte. As irmãs. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome. Os homens de fé, declare bem forte, vai. Eu quero ver agora o seu poder. Mais forte, homem, vai. A tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e Lagoinha, erga suas mãos aos céus e declare a Ele: eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, Vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto. eu vou louvando o teu nome, porque eu sinto. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto, Senhor, me tocar. Aleluia! Aplauda o Senhor bem forte e diga: Senhor, eu quero ver sua glória aqui nessa manhã, Deus. Eu quero sentir a tua presença. Ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém? Aí eu acho que eu pulei um pedaço, não é? E é um pedaço que eu não posso pular. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Pai, a tua palavra é viva e o nosso coração é esse bom terreno, Senhor. Que nesta manhã a tua palavra possa frutificar para a glória do Senhor. Conceda ao pregador graça, sabedoria, unção, Senhor, para que ele possa trazer o teu coração ao coração dos teus filhos. Que esta seja uma manhã de salvação, de reconciliação e de edificação, em teu precioso nome. Amém. Vamos assentar, filhos. Abra comigo na primeira carta de João. Anteontem foi um dia para algumas pessoas de muita alegria, mas para outras de muita tristeza, porque anteontem chegou o resultado daqueles que passaram no vestibular da UFMG. Os familiares exultavam, eles também. E os que não passaram, vem aquela tristeza. É tão interessante que sempre existem testes na nossa vida. E as provas, elas são oportunidades para nos fazer crescer. Ou seja, nós sempre experimentamos isto, que a vontade do Senhor é que sempre sejamos vencedores. E é tão interessante que a primeira carta de João, nós vamos encontrar 8 testes, 8 testes na primeira carta de João. E é exatamente testes que provam se alguém conhece a Deus. É tão interessante que é de uma forma assim clara, esses testes. Então, para alguém dizer assim, eu conheço a Deus, e a palavra diz que hoje nós vivemos para conhecer Deus e fazê-lo conhecido também. A palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A aventura mais fascinante que o ser humano pode experimentar aqui na terra é conhecer Deus. Nós fomos criados para conhecê-lo. Nós existimos, nosso coração pulsa. Nós estamos aqui para conhecê-lo. Se você sair daqui a pouco sem ter crescido no conhecimento dele, querido, você perdeu uma oportunidade de ouro. Ou seja, cada dia conhecê-lo mais. Jesus Cristo veio exatamente para que nós pudéssemos conhecê-lo. Houve um momento quando um dos discípulos disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, queremos conhecer Deus.
E o discípulo ouviu do Senhor dizendo: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Conhecer Jesus é conhecer Deus. E conhecer Deus é o propósito da nossa existência. Você não está aqui na terra só para nascer, virar criança, adolescente, adulto, velho e morrer. Não. Ou seja, a razão pela qual estamos aqui é para conhecermos a Deus. Conhecer é o sumo bem da vida. Então, em 1 João, nós vamos ver estes testes. Então, abra sua Bíblia em 1 João e vamos começar. O primeiro teste é muito simples: se guardamos os seus mandamentos. Este é o teste número 1. 1 João capítulo 2, o versículo 3 até o versículo 6 diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto. É o teste. Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O verso 3 começa dizendo assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto. É o primeiro teste, se guardamos os seus mandamentos. Mas quando João está escrevendo aqui, ele não está simplesmente mencionando os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos eram de conhecimento público, geral. Todas as pessoas conheciam os 10 mandamentos. Mas João aqui está trazendo exatamente os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os mandamentos dele, aqueles mandamentos que Jesus Cristo veio trazer, e são mandamentos tão diferentes. O verso 4 diz, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, e João não tem papas na língua, né? Ele diz assim, é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Olha o mandamento do Senhor, em João capítulo 13, o versículo 34. Em João capítulo 13, o verso 34, Jesus, ele como que tomasse todos os mandamentos e os enfechasse dentro de um único, dizendo assim, João 13, 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ele está falando aqui desse novo mandamento. O mandamento não era simplesmente o 11º mandamento, mas é um novo mandamento, como se fosse a súmula, o resumo de todos eles, quando o Senhor diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O mandamento antigo dizia que eu tinha que amar o outro como eu amo a mim mesmo. Mas existem muitas pessoas que não se amam. Existem pessoas que estão aí se matando. Tem pessoas que dão um tiro no ouvido e morrem em questão de segundos. Outros passam 50 anos se matando através do cigarro, da bebida, das drogas, de uma vida sem referencial. Ou seja, existem pessoas que não gostam delas. Se a pessoa não gosta dela, como é que ela vai gostar dos outros? Se as pessoas não se amam, como é que ela vai derramar amor para os outros? Então a palavra diz, o Senhor diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E como Ele nos amou de uma forma incondicional. Nós, os homens, aprendemos a amar só através de condições. Aí eu amo aqueles que me amam, eu gosto daqueles que gostam de mim. Não, o Senhor amou, não porque nós fôssemos dignos do amor dEle, não porque nós merecêssemos o amor dEle, porque Deus é amor. E a palavra então, voltando aqui para 1 João, o texto diz assim,
Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, diz a Escritura, é mentiroso, e nele não está a verdade. A palavra do Senhor, ela nos adverte. São testes. Aqui na primeira epístola de João encontramos esses 8 testes. No capítulo 2, o versículo 6 diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E como que Jesus andou? Em Atos 10, 34 está escrito que Jesus andou por toda parte, fazendo bem, destruindo as obras do diabo, porque Deus era com ele. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. A mesma unção tem que estar sobre nossa vida. Põe sua mão sobre a sua cabeça. Diga, a mesma unção repousa sobre a minha vida. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ah, Jesus abraçava, Jesus tocava nas pessoas, Jesus se importava com cada um. Os ouvidos estavam abertos para ouvir o clamor daquela pessoa que aos olhos humanos seria a mais desprezada. Mas ali estava o Senhor. O primeiro teste é este: se guardamos os seus mandamentos. O segundo teste, no capítulo 2, o versículo de número 9, é o teste que diz, se amamos o nosso irmão. Está escrito em 1 João 2,9, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e não há nele nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. No capítulo 3 de 1 João, o versículo 4. 1 João, capítulo 3, 4 não, 5. 1 João 3, 5. Diz, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. O versículo de número 14 diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. É um teste. Nós sabemos, numa prova é aquilo que nós colocamos em prática. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Esta é uma realidade. A igreja, ela pode ter um número infinito de membros, pode, mas ao mesmo tempo ela deve ser tão pequena, onde cada pessoa possa dar amor e receber amor. No início desse ano, que você, querido, possa se envolver de uma maneira tão bonita numa célula, que você possa, quem sabe, abrir as portas da sua casa, para termos na sua casa uma célula, um encontro semanal de 5, 6, 10 pessoas, no máximo 15, para estarmos juntos, celebrando a palavra e ao mesmo tempo desfrutando da palavra. Esse é um teste, se amamos o nosso irmão. O terceiro teste está aqui, no capítulo 2, e é o teste se não amamos o mundo. Capítulo 2, versos 15 até o 17. 1 João 2, de 15 a 17. Diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Esse é o teste, se não amamos o mundo. Hoje, as pessoas falam muito, e sempre temos que falar sobre a ecologia. Mas é tão interessante que nós temos que ter o entendimento do que seja a palavra mundo. No nosso dia a dia, nós falamos, cerca de 80% das nossas palavras são palavras latinas. 16% do nosso vocabulário é formado por palavras gregas. Então, se você só usar esses 16%, você estará falando grego aqui no Brasil. Então, nós precisamos entender o que significa essa palavra mundo. Na língua grega, a palavra mundo é a palavra cosmos. Mas essa palavra cosmos, ela tem pelo menos 3 significados distintos. São significados que temos que entender. Porque aqui não ameis o mundo, não significa agora, vamos colocar fogo na Amazônia, vamos poluir os rios. Não, vamos entender o que seja essa palavra mundo. Porque se você não tiver a compreensão clara do que seja o mundo, você não vai entender. Em primeiro lugar, o significado da palavra mundo, cosmos, é um mundo material, como esse sistema criado por Deus. Ou seja, todo esse sistema, as estrelas, as montanhas, os rios, as árvores, é chamado cosmos na Bíblia. E tem o significado exatamente desse mundo material. Querem ver? Vamos ler aqui rapidamente. Mateus 25, 34. Mateus 25, 34 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e entrai no posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde aquele momento quando o Senhor diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse cosmos aqui é um mundo material, desde a fundação do mundo. Em João capítulo 17, versículo 15, João capítulo 17, versículo 15, o Senhor diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Em Atos capítulo 17, o verso 24, Atos 17, o verso 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Efésios 1, versículo 4. Efésios, capítulo 1, o versículo de número 4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Em Apocalipse capítulo 13, o versículo de número 8 diz: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Então a palavra mundo, essa palavra cosmos, o primeiro significado dela é este mundo, ou seja, esse mundo que é criado. Agora, há um outro significado. Este outro significado para a palavra mundo, a raça humana. Nós somos também chamados de mundo. Em João 3,16. Como que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mundo aqui é o sentido, o significado da raça humana, caída, corrompida por Satanás. Em João capítulo 1, o versículo de número 29, João capítulo 1, o verso 29 diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não estava tirando o pecado das árvores, dos rios, das montanhas, mas o pecado do mundo, no sentido agora de gente,
de pessoas. Em Romanos capítulo 5, verso 12, diz que pelo pecado de um, pela desobediência de um, entrou o pecado no mundo. Entrou o pecado aonde? Na raça humana. E o terceiro significado para a palavra mundo é um sistema de valores, uma forma estabelecida por Satanás. Ou seja, a palavra mundo, cosmos, tem esse significado. Primeiro, o mundo, as montanhas, o globo, isso que você entendeu. O segundo significado, mundo, pessoas, gente, você e eu fazemos parte do mundo. Mas agora, existe esse sistema de valores, uma forma estabelecida por Satanás, do modo como nós lemos aqui em João capítulo 15, o versículo de número 19. João 15, 19 diz exatamente assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Aqui está mencionando, se vós fosseis do mundo, deste sistema de valores estabelecidos por Satanás. Ou seja, este mundo que é um sistema. Por isso que o Senhor diz assim: se vós fosseis desse sistema, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Há uma diferença substancial. O mundo odeia você, odeia a mim. Não é porque nós sejamos chatos, rabugentos, feios, fedorentos, nada disso. É porque é um outro sistema. Ou seja, algo gratuito. Ou seja, Jesus, as pessoas odiavam o Senhor porque eles estavam debaixo desse sistema do mundo. Ou seja, é esse sistema que diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ou seja, não há comunhão. Ou seja, como o óleo e a água, você pode misturar, não dá liga. Ou seja, a salvação, a conversão, a fé cristã, não é simplesmente tirar a pessoa, mudar conceitos na vida dela. A natureza é tão profundamente tocada, ele passa a ser agora de uma outra natureza, e essa natureza é tão forte que ele não faz parte deste mundo. Ele está aqui, debaixo de todo esse sistema, mas este sistema não tem compatibilidade com a nova vida que ele possui. Então por isso a palavra mundo, aqui está a ênfase que eu quero deixar com os irmãos. Olha no capítulo 17, João 17, versículo 14. O Senhor diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Ou seja, esse sistema odeia Deus, odeia Jesus. Pode ser um sistema religioso, pagão, humanista. Existe exatamente essa incompatibilidade. E o Senhor Jesus ora dizendo: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Tiago capítulo 4, depois de Hebreus você tem Tiago. Tiago 4, o versículo 4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. No mundo é outra realidade. Por isso que em João, o texto diz assim, João 2,15. Vamos parar aqui. 1 João, capítulo 2, o versículo de número 15. Diz assim a palavra: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Esse é um teste. Qual um teste? Esse teste para provar se alguém conhece a Deus, tem esse teste. Se você amar o mundo, nós amamos o mundo, as pessoas. Nós amamos o mundo, as montanhas, os rios, os lagos, as florestas. Somos ecologicamente enganjados, se pudermos falar assim. Mas esse sistema
de valores, das formas estabelecidas por Satanás. Isso é o mundo. É o mundo. Quer ver um sistema do mundo? Bem simples. Quantas mulheres temos aqui? Isso. Quantas mulheres, eu não vou perguntar, gostaria de ter o corpo da Gisele Bündchen? Eu não sei falar, você sabe. Ah, quantas que gostariam de ter aquele corpo? Não precisa levantar a mão, não. Isso é o sistema do mundo. Quem decretou que para a mulher ser aquele referencial, ela tem que ser dessa finurinha, ela tem que ter a pele daquele jeito, o cabelo daquele jeito, tem que andar de um modo tal que os pés vão cruzando assim. É outro. O que é isso? É o quê? O sistema do mundo. Aí o que começa a acontecer? Aquela irmã que não tem aquele corpo, aí começa a falar: Deus, o Senhor fez tudo errado. Deus, por que ela e não eu? Isso é o sistema do mundo. Os irmãos estão entendendo? E nós podemos entrar aqui em N áreas, como diz aqui a palavra. Verso 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Olhe para mim. Nós temos 3 inimigos. 3 inimigos: a carne, o mundo e o diabo. São os nossos 3 inimigos. Esses 3 inimigos formam aquilo que nós chamamos a trindade maligna. A trindade maligna: a carne, o mundo e o diabo. Agora, a carne, ela se opõe ao Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, verso 17. Gálatas capítulo 5, o verso 17, diz assim: porque a carne milita contra o Espírito. Mas aqui é o Espírito Santo. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Carne aqui não é isto. Carne não é isso. É pena que em português nós temos só uma palavra para carne. Carne, para carne. Carne é esse princípio pecaminoso na vida do homem. Carne. Carne. O esposo da pastora Ângela, o pastor Paulo, ele é médico. E ele foi médico numa cidade lá no Mato Grosso chamada Rondonópolis, durante algum tempo. E uma vez chegou um moço lá, e aquele moço, ele tinha amputado o seu pênis, ele mesmo. E ele chegou dizendo: glória a Deus, agora nunca mais eu vou ter problema de ordem sexual. Carne não é aquilo. Carne é esse princípio aqui. Em português, nós chamamos só essa palavra carne. Em inglês, já tem uma diferença. Tem a palavra meat, que é a carne que comemos. E tem a palavra flesh, que é carne também. Em grego tem essa palavra carne, essa, que a pessoa come, e esse princípio mal, que é sarx, é diferente. Quando temos esse entendimento, e aqui diz: porque a carne milita contra o Espírito, ou seja, uma guerra interior, ou seja, o Espírito do Senhor, ou seja, nessas batalhas, é uma batalha, milita, aí fala de guerra, de luta, de fronteiras, de trincheiras, ou seja, por isso que quando a pessoa converte, ele passa a ter o Espírito de Deus nele. E o Espírito do Senhor nele, diz o princípio o quê? Que a carne, ela milita contra o Espírito. Agora, o diabo se opõe ao Filho, a Jesus.
Em 1 João, capítulo 3, o versículo 8. 1 João, capítulo 3, o verso 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nessa trindade maligna, o diabo se opõe ao Filho, se opõe a Jesus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora o mundo, esse sistema, se opõe a quem? Se opõe ao Pai. Aqui está 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A carne milita contra quem? O Espírito. O diabo milita contra quem? O Filho. O mundo milita contra quem? O Pai. Quem está aqui? Você está aí? Pergunta ao seu irmão, você está aí? Queridos, por que isso? Olha o que está escrito aqui. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Que palavra esquisita é essa? Concupiscência. Vamos falar? Concupiscência. Concupiscência é um desejo ardente do corpo. Ou seja, a concupiscência da carne é esse desejo ardente do corpo. Deus criou o corpo bom, com instintos naturais. Mas quando o pecado entrou no homem, o corpo desfigurou-se. E aqueles instintos normais tornaram-se concupiscência. Nós ouvimos a pastora Yara apresentar esse DVD sobre sexualidade. Sexualidade foi Deus que inventou. E Deus inventou uma coisa prazerosa. Tudo que Deus fez é perfeito, é bom, é glorioso, é dádiva dEle. Ele sonhou com tudo. Mas o que aconteceu? Ele diz aqui a respeito da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos é o desejo ardente da alma. As necessidades físicas são diferentes de desejos, que são frutos de cobiça. A inveja, aquilo que pertence ao outro. A concupiscência dos olhos, se a pessoa olha para outra mulher que não é a sua mulher, é a concupiscência dos olhos. Ou seja, são esses tipos de desejos que procuram tomar conta do coração. Há uma diferença diferente, mas aqui ele está falando também a respeito da soberba da vida, que não procede do Pai, mas procede do mundo. A soberba da vida é o orgulho, aquela ostentação, a exibição de coisas materiais, a confiança, a segurança em si mesmo, a confiança no dinheiro, é aquela pessoa que gaba-se das coisas que possui. Isto é o quê? A soberba da vida. Agora, eu posso nesse teste. A palavra diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. O quarto teste é um teste bem profundo que diz: se permanecemos no Evangelho. No capítulo 2, do verso 18 até o verso 23, diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho.
no capítulo 2, verso 19, diz: eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. Quando uma pessoa apenas frequenta a igreja, e hoje é muito comum as pessoas irem às igrejas só em busca assim de uma bênção. Aí eu vou porque eu preciso de uma cura, eu vou porque eu estou desempregado, eu vou porque eu quero casar, eu vou porque eu preciso de um carro, coisa assim. Deus tem casamento, Deus tem carro, Deus tem tudo e pode dar. Mas quando a pessoa tem apenas esse nível de compreensão, o Evangelho é muito mais do que isto. Muito mais do que isto. Muito mais. O Evangelho é mais. Aqui entra exatamente esse aspecto, que é o aspecto de permanecer. Permanecer. Hoje, para cada pessoa que você vê na igreja, dê uma olhadinha para ela. Falando no sentido geral da igreja no mundo, tem 5 que já estiveram dentro da igreja. Por quê? Eles não permaneceram. O teste de permanecer. Esse é um teste. Um teste. Ah, se Deus me der aquilo, então eu vou segui-lo. Ah, se Ele fizer isto, então eu vou segui-lo por isto. Mas os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos dEle não são os nossos pensamentos. O entendimento que temos que ter hoje, igreja, tem que ter raízes. Ou seja, as pessoas hoje, elas têm que ter raízes. E raízes que vêm de compromisso, de aliança. Você tem que estar aliançado com a igreja. Você tem que estar aliançado com o pastor, você tem que estar aliançado com uma visão, você tem que estar aliançado com esse propósito. E aqui é o teste de permanecer, mas permanecer mesmo, no sentido de aliança, de pacto, de compromisso, é algo totalmente diferente. O 5º teste é o teste se praticamos a justiça. Capítulo 2, no verso 28 e 29, diz assim: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Já sabeis que ele é justo. Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Praticar a justiça é fruto do novo nascimento. Quando a pessoa nasce de novo, ele tem agora um novo fruto. A justiça faz parte da vida dele. Ele pratica a justiça. Em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Jesus, ele abre o coração e deixa exatamente um desafio tão grande, dizendo exatamente a realidade dos frutos. Mateus capítulo 7, verso 16, ele diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis, se praticarmos a justiça. O teste número 6. Se a si mesmo se purifica. O Lorenzo, meu netinho, filho do André e da Cassiane, hoje completa 26 dias. Ele não sabe tomar banho sozinho. E ele faz tanto cocô. Ele não sabe se limpar. É preciso que alguém limpe. Senão aquilo vai acumulando. Agora, um teste, que é uma evidência. Se alguém conhece a Deus, é que Ele mesmo,
se purifica. Está escrito no capítulo 3 de 1 João. 1 João, verso 1, 2 e 3 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Assim mesmo se purifica. Ou seja, ainda não se manifestou. Eu vou tomar um exemplo negativo para trazer a realidade natural. Existem algumas enfermidades que a pessoa fica, eu posso dizer assim, contaminada, mas a doença não manifestou ainda. E quando manifesta, a pele fica esquisita, há erupções, coisas assim. Em certo sentido, entre aspas, nós fomos contaminados pela vida de Deus. Temos a vida de Deus. E essa vida, ela vai se manifestar em toda a plenitude. Aqui a palavra diz, aí, amado, verso 2, amado, agora somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Você olha para você e diz, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um coitadinho, eu sou aquilo, aquilo outro. Filho, quando você se vê como filho de Deus, quando você abre esse espaço, quando você começa a falar como filho de Deus, pensar como filho de Deus, agir como filho de Deus, crer como filho de Deus, será que você pode dar um aplauso a esse Deus que pode fazer isso? Assim mesmo se purifica todo aquele, assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Em 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1 diz: tendo, pois, o amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Eu não sei como quando você era menino, mas eu me lembro quando eu era pequeno, minha mãe falava assim, olha, lave as orelhas. E depois tinha um negócio que ficava olhando assim, dizendo, será que está limpo? Olha, ou seja, purifique-se a si mesmo. Tendo, pois, o amado tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É algo, esse é um teste. Em Hebreus 9, o verso 14. Hebreus 9, o verso 14 diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos o Deus vivo. O sétimo teste, o penúltimo teste que é apresentado aqui, essa pessoa não vive na prática do pecado. Ninguém que seja filho de Deus pratica o pecado habitualmente. Ele não vive na prática do pecado. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Não é capítulo 3, irmãos, capítulo 3. Verso 4. Diz 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, porque todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém.
Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Há uma diferença. O crente, nascido de novo, pode pecar? Pode. Ele pode mentir? Pode. Mas ele não é um mentiroso. Ele falou uma mentira. E no momento quando ele falou aquela mentira, vem aquela tristeza. Ele sabe que ele pecou. Ele não planeja a mentira. Você sair com seu carro aqui e o pneu do carro furar na Praça 7 é um acidente. Mas você planejar para que o carro fure o pneu na Praça 7, isso é a prática do pecado. O crente, nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. É um sinal. O pecado, a prática do pecado na vida dele é diferente. Ele pode cair num pecado, mas ele não vive na prática do pecado. É algo totalmente diferente. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, diz assim. 1 Pedro 1, verso 23, diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Está aí dentro de você. 2 Coríntios 5,17, nós cantamos esse texto hoje. Eu sou o quê? Uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. 2 Pedro 1, o verso de número 4. 2 Pedro 1, verso 4, diz exatamente essa realidade com essas palavras: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Põe sua mão sobre o seu ventre. Diga: eu sou coparticipante da natureza divina. Quando você veio para Jesus, você nasceu de novo. Ele passou a morar na sua vida. O Senhor disse: se alguém me ama, meu Pai o amará, viremos para Ele e faremos nele morada. Quando você tem consciência que Jesus mora em você, a pessoa para pecar tem que ser, ele tem que quebrar tantas, Deus trouxe tantas salvaguardas para ele. Não vem sobre nós tentação alguma, além das nossas forças. Uma evidência é esta, que ele não vive na prática do pecado. E o último teste aqui em 1 João, o teste número 8, se o coração não acusa. Em 1 João, capítulo 3, do verso 18 ao verso 24. Olha que texto tão glorioso. 1 João 3, 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nisto conhecemos. Então esses testes provam se alguém conhece a Deus através dessa epístola de João. Verso 19. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus.
E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Há uma diferença entre o pecado e pecados, a natureza pecaminosa e o fruto do pecado. Agora, quando está aqui dizendo assim: filhinho, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e em verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Se o nosso coração nos acusar, ou seja, qual o pecado que você vai confessar? O que vier à sua mente. O que vier à sua mente. Se você lembrou de 5 pecados, talvez você já tenha praticado 1000 pecados. Qual que você vai confessar ao Senhor? Os 5 que vier à sua mente. Está escrito em Mateus 5, verso 23. Entenda isso. Quando você lembrar, é a hora então de você confessar. Mas e se você não lembrar? Sua consciência nem vai te acusar. A palavra diz assim, Mateus 5, 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, talvez essa pessoa já tenha entrado 1000 vezes no templo e nunca tenha lembrado. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Se você não lembra, como é que sua consciência vai acusar? Se você lembra, aqui a palavra diz, de uma forma tão clara, exatamente isso. Você tem que ter essa consciência. Se o nosso coração nos acusar, você vai confessar esse pecado. Agora, se o seu coração, você não tem lembrança daquilo. Agora, Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. E algo que você tem que viver é exatamente essa assim. Agora, a palavra diz que as nossas orações, elas podem não ser respondidas. E é tão interessante porque a comunhão ela é interrompida. Diz aqui a palavra no texto que nós acabamos de ler, em 1 João capítulo 3, olha aqui dizendo assim, olha, amados, se, verso 21, se o coração não nos acusar, temos confiança diante dele, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Se a pessoa lembra, e ele não acerta, não toma posse do perdão através da confissão e do abandono, ele ora, e a oração não é respondida por causa de quê? Aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Esses 8 testes, vamos repeti-los. Eu quero que os irmãos hoje saiam daqui. Vamos falar o primeiro? Se guardamos os seus... Faça assim com a mão, vamos fazer igual um menino mesmo. Vamos falar? Se guardamos os seus mandamentos. O segundo, se amamos o nosso irmão. O terceiro, se não amamos o mundo. O quarto, se permanecemos no Evangelho. O quinto, se praticamos a justiça. O sexto, se a si mesmo se purifica. O sétimo, se não vive na prática do pecado. E o oitavo, se o coração não acusa. Não existe nada mais bonito. Se você encontrar aqueles que passaram no vestibular da UFMG, eles estão sorrindo e exultando de alegria. Esses testes, eles chegam ao nosso coração pelo poder da palavra para nos levar a vivermos sempre uma vida vitoriosa. Ninguém vai sair por um instante, porque eu quero orar agora. Vamos nos colocar em pé, vamos dar nossas mãos. Eu sei que não existe ninguém nesse auditório ou assistindo em suas casas que não precise hoje desse encontro com o Senhor. Esses testes provam se alguém conhece a Deus. Se você diz que o conhece,
Mas se você tem sido reprovado nesses testes, é o momento de você dizer: eu preciso de Ti, Senhor. Levante a mão do seu irmão e nós vamos orar. Abra os seus olhos, se você não sabe a letra desse hino, preciso de Ti. E enquanto estivermos cantando, deixe que o Espírito Santo envolva seu coração. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu quero viver, eu quero alegrar o Teu coração. Senhor, eu quero ser aquele homem aprovado. A Bíblia diz que havia um homem chamado Apeles. E diz assim: aprovado em Cristo. Aprovado em Cristo. Qual é o meu sonho, o seu sonho? De sermos como Apeles, aprovado em Cristo. Aprovado. Eu passei no teste. Eu passei no teste. Quando você vive dessa maneira, quando a igreja vive dessa maneira, nada, nem ninguém pode deter um povo que a marca é a santidade e a aprovação do Senhor. Com as mãos erguidas do irmão, ore cantando. Preciso de Ti. Sim, Senhor. Preciso do Teu perdão. Sim, Senhor. Preciso de Ti. Jesus. Jesus. Quebranta meu coração. Sim, Senhor. Tome Teu povo, Senhor. Como a costa Tome a Tua igreja. cheia por Toma Teus filhos, Senhor. assim tenho sede. Senhor, aprove, Senhor. Envolva, Senhor. Como terra Envolva Teus seca, filhos. assim a minha Jesus. alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor. Não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer. Grave Tua palavra. Porque Senhor, ministra aos Teus fizeste filhos. por mim. Ministra a Tua vida, Senhor. Ministra, Pai. Jesus. Venha, envolva com Tua misericórdia, Senhor. Envolva com Tua misericórdia, Senhor. Envolva com Tua vida. Sim, Compadece dos filhos, sim, Senhor. assim Tu me amas. Jesus. Jesus. Afasta as minhas transgressões. Preciso de Ti. Clame a Ele, oh Jesus. Não vale a pena existir. Jesus. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Coloque suas duas mãos sobre seu coração e feche seus olhos. Senhor, temos orado. Esse é o clamor que toca o Teu coração, Senhor. Nós precisamos do Senhor.
Queremos experimentar, ó Pai, toda a realidade do Teu favor. Ó Deus, que este seja, Senhor, um dia onde Teu Santo Espírito possa estar de um modo tão maravilhoso, trabalhando, forjando, Senhor. Ó Pai, nesta hora, Senhor, Paulo orava dizendo que sofria como que dores de parto, até que Cristo fosse formado, Senhor, em nós. Senhor, ó Deus, que cada ovelha de Lagoinha possa realmente manifestar a realidade da Tua vida, Senhor. Ó Pai, que cada ovelha possa ser aprovada pelo Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que nesta manhã, de uma maneira como só o Senhor pode fazer, Tu podes quebrar, ó Pai, todo o dardo, toda a influência das trevas, todo o poder, ó Pai, do mundo, Senhor. Ó Pai, para que Teus filhos possam se levantar na força e no poder do Senhor, vivendo a realidade de serem novas criaturas, não vivendo, ó Pai, cada um como um religioso, mas acima de tudo, Senhor, como um filho amado, querido do Senhor. Eu os abençoo, Pai. E agora vamos nos identificar com todos os que estão aqui e em suas casas, orando comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu ouvi que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Eu quero esta nova vida. Nesse instante, eu abro meu coração e eu te convido, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, eu que estava longe de Ti, desviado, agora eu quero voltar, na certeza que o Senhor vai me acolher. Continue com seus olhos fechados e queremos fazer uma oração por você. Você que nesta manhã orou pela primeira vez dizendo: Jesus, entra na minha vida. Ou você que estava afastado dos caminhos dele e hoje busca a reconciliação. Onde você estiver, aí na segunda galeria, na primeira, aqui no térreo, ou na sua própria casa, levante bem alto uma das suas mãos. Queremos ver a sua mão erguida. Você que hoje entrega a sua vida a Ele, ou você que se reconcilia com Ele, levante bem alto a sua mão. Esta é a hora de Deus para você. Eu vou fazer algo agora. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram suas mãos, sem constrangimento algum, saia do seu lugar e venha até aqui à frente, enquanto vamos estar cantando só essa frase: preciso de Ti. Deixe o seu lugar e venha. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, esta é a hora de Deus para você. Você é o momento dos céus para a sua vida. Você que se volta para Ele, você que entrega a sua vida a Ele, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um ancião, esta é a hora de Deus. Esta é a hora de Deus. Pergunte para a pessoa que está aí ao seu lado se ela já nasceu de novo. Pergunte para ela se ela já entregou a vida a Jesus. Pergunte como está a vida dela. Esta é a hora de Deus. Esta é a hora de Deus. Esse é o momento dos céus. Esta é a hora de Deus. Esta é a hora do milagre dos milagres. Esta é a hora dos milagres. O maior milagre é o novo nascimento. Este é o teste. O Senhor diz: se alguém me ama, meu Pai o amará. Viremos para Ele e faremos nele morada. Vem, 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 vem. Os salvos que estão aqui, estendo as mãos sobre estas vidas, esteja ministrando sobre elas. Você que continua aí no seu lugar, mas sabendo que seu lugar não é aí, mas é aqui, venha.
Esta é a hora de Deus. Esta é a hora de Deus para esses corações. É a hora de Deus para a sua vida. É a hora de Deus para a sua vida. Ninguém te ama mais do que Ele. Quem sabe você um dia andou com Ele e se afastou. Hoje é o dia da sua reconciliação. Você que está aí na sua casa, há um telefone que aparece agora, 3429-9550. Ligue para esse telefone. Nós queremos conversar com você. 3429-9550. Queremos colocar o seu coração no coração de Deus, o nosso Pai. Mais vidas estão chegando e se aproximando. Eu queria pedir que os pastores se aproximassem dessas vidas agora. Esse é o momento dos céus. Esse é o momento dos céus. É o momento de Deus. Querido, uma das evidências desse teste é o seu amor pelos perdidos. É o amor por aqueles que ainda não têm Jesus. É o seu esforço em levar os outros a conhecerem o Senhor, a conhecerem Jesus. Passem nesse teste. Vocês que estão aqui à frente, olhem para mim. O de mais lindo que poderia ter acontecido na vida de vocês foi o que aconteceu hoje. Você chora, não é de emoção, é porque Jesus entrou na sua vida e nunca mais Ele vai sair. Porque Ele diz: quem vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. E nós vamos orar por vocês dizendo assim: toda a igreja, ó Deus e Pai, nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, desligamos dessas vidas todo o poder das trevas e ligamos agora cada uma com a tua vida, no nome de Jesus. Amém. Talvez você não tenha sentido nada, mas no mundo espiritual você foi desligado de todo o poder das trevas e foi ligado à vida de Deus. Agora você é essa nova criatura. Há um caminho, mas nesse caminho você não estará sozinho. Há uma família que vai te ajudar nessa caminhada. E eu quero que você conheça a família mais linda sobre a face da terra. Eu vou contar até 3. E quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para que você conheça essa família. 1, 2, 3. Vire agora. Pode virar. Vire. Abençoamos você. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Bem-vindo, 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 precioso. Bem-vindo, bem-vindo. Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia.